Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de isomeria constitucional e agora nós vamos ver o tipo de isômero de posição, certo? Onde a mudança na fórmula estrutural é na posição de um grupo funcional, de uma insaturação e de uma ramificação, beleza? Então olha só, o primeiro exemplo que nós temos aqui, gente, primeiro vamos ver se eles são isômeros fazendo a fórmula molecular deles. Ambos têm 4 carbonos, beleza? 4 carbonos. E aqui, gente, ambos também têm 8 hidrogênios, né? Se nós fizermos a conta aqui, ambos vão ter 8 hidrogênios. Então, de fato, eles são isômeros, certo? São isômeros um do outro. Agora, qual que é a diferença que eu encontro na cadeia e que diferencia essas duas substâncias uma da outra? Olha só, gente, eles pertencem à mesma função, são hidrocarbonetos. Se nós fizermos a classificação da cadeia deles, gente, vai dar exatamente a mesma, certo? Por exemplo, a cadeia aberta, a cadeia dos dois é insaturada, a cadeia dos dois é homogênea e a cadeia dos dois é normal. Então, eles têm a mesma classificação de cadeia. O que muda, então, de um composto para outro? O que será que vai mudar, então, do primeiro composto para o segundo composto? Olha só, aqui no primeiro composto, gente, nós temos que a minha insaturação ela está localizada na posição 1. Já no segundo composto, a dupla ligação ela está localizada na posição 2. Então, o que mudou na cadeia de um para outro, na fórmula estrutural de um do outro? A posição da minha insaturação. Enquanto no primeiro está na posição 1, no segundo está na posição 2. Então, gente, é exatamente isso que a gente define a isomeria constitucional de posição. Quando a mudança nas fórmulas estruturais, ela consiste exatamente na posição, por exemplo, da insaturação. Beleza? Então, aqui posição 1, posição 2, mudou a posição, a localização dessa insaturação, dessa dupla ligação. Beleza? Galera, eu posso até analisar a isomeria de posição facilmente pela nomenclatura do composto. Por exemplo, aqui eu tenho, bom, 4 carbonos, but, né? Posição 1 da dupla ligação, então but 1-eno, certo? But 1-eno. O segundo composto, como está na posição 2, vai ser o but 2-eno, certo? Então, but 2-eno. Isso que é o legal, gente, porque às vezes pelo próprio nome eu já consigo saber se eles são isômeros de posição ou não. Olha só, aqui eu sei que essa dupla ligação, esse en, né, dupla ligação, está na posição 1. Agora, aqui no segundo composto, está na posição 2. Então, eu sei que a mudança apenas nessa cadeia é da dupla ligação e não vai alterar o número de hidrogênios, beleza? Então, eles são isômeros constitucional, né? São isômeros de posição, né? A mudança apenas ocorre na mudança, na localização dessa dupla ligação. Agora, observe esse segundo exemplo aqui, gente. Aqui nós temos um grupo funcional, ambos apresentam o mesmo grupo funcional, a hidroxila, então ambos pertencem à mesma função, são álcoois. Só que nesse caso, gente, olha só, qual é a diferença do primeiro composto para o segundo composto? Se você perceber, no primeiro composto, essa hidroxila está no carbono 2. E aqui no segundo composto, ele está no carbono 1, no primeiro carbono. Então, o que mudou de uma cadeia para outra? A posição. Se eu fizer a fórmula molecular dos dois, vai dar exatamente a mesma. Aqui, ó, ambos têm 3 carbonos, né? Então, ambos têm esses 3 carbonos aqui. Ambos também têm 8 oxigênios, beleza? E 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, C3H8O. Então, ambos têm a mesma fórmula molecular. Então, de fato, são isômeros. Agora, que tipo de isomeria eles apresentam? Bom, nesse caso aqui não é de função porque ambos são álcoois. E nesse caso também não é de cadeia porque eles apresentam a mesma classificação. O que muda de fato é a posição do grupo funcional da hidroxila, enquanto no primeiro está no carbono 2, no segundo composto está no carbono 1, beleza? E, gente, aqui nós temos o caso, né, de um carbono, né, no caso, o carbono que está com essa hidroxila é um carbono ligado a outros dois. Então, aqui nós temos um álcool secundário, certo? Então, aqui nós temos um álcool secundário. E aqui o segundo, ele é um álcool
primário, né? Porque o carbono está ligado apenas a um outro carbono. Então, álcool, álcool, nossa, escrevi tudo fake. Álcool primário, beleza? Isso é muito comum, tá, gente? Esse negócio de álcool primário, secundário, terciário, normalmente com o mesmo número de carbonos vão ser isômeros, beleza? Então, gente, o primeiro caso, a posição da insaturação e o segundo caso, a posição do grupo funcional, beleza? Só que na próxima tela, gente, a gente vai ver alguns problemas que ocorrem quando a nossa cadeia é uma cadeia cíclica ou uma cadeia que tem o anel benzênico, porque pode confundir bastante se são ou não isômeros de posição. Olha aqui, gente, essas três cadeias, as primeiras aqui de cima, aqui, ó, essa parte de cima, elas parecem ser compostos diferentes porque parece que as posições são diferentes uma da outra. Mas, gente, cuidado. Às vezes, não são isômeros de posição. Às vezes são maneiras diferentes de escrever o mesmo composto. Lembra que pode ocorrer muito isso? A gente já falou isso em outras aulas da isomeria. Por exemplo, enumere essas ramificações que estão no anel benzênico aqui. Então aqui, ó, são duas ramificações metil, tanto faz eu enumerar uma ou outra, né, com 1. Então aqui, 1 e 2. Fazer o 2 mais bonitinho. Aí, 1 e 2. Agora vai para o segundo composto. 1 e 2. Terceiro composto. 1 e 2. Você está percebendo que a posição dessas duas ramificações no anel benzênico, elas têm a mesma enumeração? Posição 1, posição 2. As três. Aqui, gente, não são isômeros de posição. Aqui são compostos que são equivalentes um ao outro. É o mesmo composto escrito de maneira diferente. Então, isso daqui, gente, não são isômeros. Eles são iguais um ao outro. Então, muito cuidado com as cadeias cíclicas e cadeias aromáticas, cadeias que têm aí o benzeno na sua estrutura. Porque as posições podem confundir. Enumere essas posições e veja se elas são diferentes. Por exemplo, o segundo caso aqui de baixo. Aqui eu tenho um fenol ramificado, né? E nesse caso, esse composto eu vou enumerar a partir do grupo funcional, que é mais importante do que a ramificação. Então, a hidroxila começa a enumeração aqui. 1 e 2. No segundo composto, 1, 2, 3. A enumeração menor é para esse sentido aqui, né? Para o sentido horário, certo? Então, aqui, 1, 2, 3 e 4. Perceba que agora as posições mudaram de numeração. Agora aqui nós não temos compostos que são iguais um ao outro. Aqui mudou a posição. Nesse primeiro nós temos a posição 1, 2 para essa hidroxila e para esse metil. No segundo caso nós temos a posição 1, 3 e no terceiro caso nós temos a posição 1, 4. Então aqui, gente, de fato, eles são isômeros de posição, beleza? Mudou a posição deles. Então aqui, de fato, eles são isômeros de posição, beleza? Só para dar uma relembrada, principalmente aqui na questão principalmente na questão do anel benzênico, damos nomes específicos para essas posições 1, 2, 1, 3 e 1, 4 e que pode aparecer. Por exemplo, esse composto que nós temos aqui, todos eles têm o mesmo, vamos dizer assim, nome base, né? Aqui nós temos o 2-metilfenol. Então aqui, ó, 2-metilfenol. Aqui no caso nós temos o 3-metilfenol, certo? E aqui nós temos o 4-metilfenol, beleza? E galera, se você perceber, a nomenclatura já me passa a mudança de posição da ramificação metil. Então aqui de cara, só pelo nome, eu já poderia saber que eles são isômeros, certo? 2-metil, 3-metil e 4-metil. Então mudou simplesmente a localização em relação à hidroxila, beleza? Então, muito cuidado com isso daqui, gente. E também aqueles nomes especiais, gente, que damos para a posição, por exemplo, 1, 2, que é a posição orto. 1, 3, posição meta, certo? E aqui, ó, posição 4 é a posição para. Então, ortometa, coloquei metal ali, né? Vamos apagar aqui, não é metal. A gente vai na vibe aqui, vai louco. Meta. Aí.
Então, posição ortometapara. Então, que, por exemplo, seria ortometilfenol, o primeiro aqui, poderia também ser, né, aquele Ozinho, né? Aqui poderia ser também, colocar o Mzinho, em vez daquele 3 ali, né? Então, seria metametilfenol e aqui seria aquele Pzinho, o parametilfenol. Beleza? Então, principalmente eu quis trazer esse negócio do ortametapara porque é muito clássico essa nomenclatura com isomeria de posição, beleza? Então, muito cuidado, gente, com cadeias fechadas, porque e cadeias também aromáticas, né, contendo anel benzênico, porque elas podem, gente, na realidade não ser isômeros de posição, simplesmente o mesmo composto, só que de maneira diferente, tá? Representado de maneira diferente. Bom, galera, agora vamos tratar um caso que é bem delicado. Opa, ainda não, né? Temos mais um caso aqui também. Olha só, nós temos essa cadeia, gente. E essa cadeia, gente, ela apresenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na sua estrutura. Pode perceber, essa aqui também, do lado dela também tem 6 carbonos. E aqui nós temos todos eles em simples ligação. Então, ambos aqui são alcanos, beleza? Então, aqui nós temos alcanos. E se você relembrar um pouquinho aí da fórmula dos alcanos, eles representam aí o CnH2n mais 2, né? A fórmula geral dos alcanos. E se você colocar o 6 aqui nesse N, que é o número de carbonos, você vai perceber que nós vamos chegar na fórmula C6H2 vezes N mais 2. Então, a fórmula molecular para esses compostos aqui vai ser C6H. 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. Só você fazer a conta aí do número de carbonos e hidrogênios que você vai chegar para os dois nessa mesma fórmula molecular, beleza? Então, ambos são isômeros justamente porque eles apresentam a mesma fórmula molecular. Então, isso aqui eles são isômeros de fato. Mas o que muda de uma cadeia para outra? Olha só, gente, vamos fazer a contagem dessa ramificação. Eles têm a mesma cadeia, gente, pode perceber. Eles são cadeia aberta, é uma cadeia ramificada, é uma cadeia saturada, é uma cadeia homogênea. Eles têm a mesma classificação, beleza? Nesse caso aqui, ó, vamos fazer a contagem dessa ramificação. No primeiro caso, como a cadeia aqui está no meio, né, a ramificação está no meio, tanto faz eu começar a contagem, né? Então, eu posso contar daqui, por exemplo, 1, 2, 3. Então, essa ramificação está no carbono de número 3, no primeiro composto. Já no segundo composto, está na posição 2, né? 1, 2. Então, o que mudou? A posição da ramificação, beleza? Então, são isômeros constitucionais de posição, porque a posição da ramificação mudou. Então, esses são esses 3 casos mais clássicos que nós temos de isomeria de posição. A mudança da insaturação, a mudança do grupo funcional e a mudança da ramificação, beleza? Bom, gente, agora prestem atenção no último quadro, para finalizar a nossa aula, que eu gosto de explicar junto com isomeria de posição. Cuidado, gente, cuidado demais aqui. Porque nós temos um tipo de isomeria aonde muda a posição do heteroátomo, certo? E a mudança de posição do heteroátomo não é isomeria constitucional de posição. Quando o heteroátomo, que é aquele átomo que fica no meio da cadeia, no meio dos carbonos, ele muda de posição, não chamamos de isomeria constitucional de posição, mas sim de metameria, certo? Ou isomeria de compensação. Vamos ver os exemplos aqui de baixo. Olha só, nós temos esse grupo funcional que é o grupo funcional das aminas. Ambas são aminas secundárias, mas se você perceber, uma amina secundária, ela é um heteroátomo, porque ela está no meio da ligação dos carbonos. Então, aqui nós temos um caso de um heteroátomo. Aqui, ó. Então, elas são heteroátomos, são esse camaradinho aqui. Então, olha só, gente. Ocorreu uma mudança na posição do nosso heteroátomo, desse grupo da nossa amina aqui secundária. Aqui ela está mais próximo da ponta e aqui ela foi para o meio, né? Então aqui ó, ela está mais na ponta, né? Mais próximo da ponta. E aqui nessa outra amina ela está mais na posição do meio, mais central. Então ocorreu mudança na posição do heteroátomo. E se a gente fizer a fórmula molecular dos dois, vai dar exatamente C4H11
N, né? Aqui 4 carbonos, aqui nós vamos ter 3 hidrogênios, aqui vamos ter 2 hidrogênios, aqui vamos ter 2 hidrogênios, aqui 3 hidrogênios. Mesma coisa aqui, 3 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios. Fazendo o somatório, aí vai dar essa fórmula molecular. Eles são isômeros, beleza? Só que, gente, a posição aqui é do heteroátomo. Então, isso daqui, eles são isômeros de compensação, aonde a mudança entre as cadeias foi a posição do heteroátomo, beleza? Algo muito comum também acontece com o éter, beleza? O grupo funcional oxigênio no meio da cadeia, que também é um heteroátomo, certo? Aqui, ó, eu percebo também que esse oxigênio ele tá mais perto da ponta, né? Nossa, embalou tudo aqui, né? Então ele está mais perto da ponta, né? O grupo éter aqui está mais próximo da ponta e aqui ele está numa posição mais no meio, mais no meio, né? Mais central na cadeia, beleza? Então, gente, aqui ocorreu a mudança na posição do heteroátomo, beleza? Então aqui a mudança na posição do heteroátomo. Aqui eu não coloquei a fórmula molecular, mas aqui seria 1, 2, 3, 4, 5. Também aqui tem 5, então C5. É 1, 2, 3, 4, 5. Hidrogênios, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Beleza? Então, 3, 8, 9, 10, 11, 12. É isso, né? Então, aqui, ó, 3, 6, 8, 10, 12. Então, H5, C5, H12, O. Então, perceba que eles têm essa mesma fórmula molecular aqui, beleza? E aí que tá, gente. Então, aqui nesse caso, eles não são isômeros constitucionais de posição, mas sim, eles sofrem o caso da metameria, da isomeria de compensação, quando a mudança de posição é do heteroátomo. Então, muito cuidado com isso daqui, beleza? Então, olha só, gente. Os 3 casos de isomeria de posição é insaturação, ramificação e o grupo funcional. Gente, agora quando a mudança de posição for de um heteroátomo, do átomo que fica no meio dos carbonos, não é de posição, é metameria, é isomeria de compensação, beleza? Bom, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido essas duas situações, isomeria de posição e metameria. E na próxima aula nós vamos encerrar a isomeria constitucional com o último caso, que é o da tautomeria, um caso particular da isomeria de função. Beleza? Então acompanhe a nossa próxima aula.